Bom, a gente está terminando o bimestre de maio e junho. Hoje é o nosso último encontro de reflexão e os meses de maio e junho, eles estão relacionados à lei do empenho grupal. Embora, né, ao longo desses dois últimos meses a gente tenha trabalhado mais sobre os glamoures, aí nesse nosso último encontro a gente vai refletir sobre de que maneira a lei do empenho grupal está relacionada a alguns glamoures aqui. Então, eu vou fazer a leitura do texto e vocês podem me interromper a qualquer momento. Ao considerar a lei do empenho grupal, nos deparamos de novo com os glamoures conectados às nossas relações com os outros. Por exemplo, a autoafirmação está em oposição direta ao empenho grupal. O egocentrismo proíbe ou torna muito difícil a livre interação da vida grupal. A possessividade obstrui o compartilhamento. De fato, pode-se dizer que tentativas de viver em grupos e de trabalhar com a lei do empenho grupal nos apresentam um severo teste em conexão com esses tipos de glamoures e oferecem muita oportunidade de aprender a eliminá-los. Contudo, muitos jovens estão vivendo mais ou menos exitosamente em grupos e experimentando a vida grupal atualmente. Isso é um sinal esperançoso de que os glamoures que obstruem as corretas relações estão, de algum modo, recuando. Certamente, com o abandono da antiga ordem autocrática, vemos muito mais trabalho grupal e interação grupal de natureza verdadeira. O atual interesse dos jovens em psicologia, especialmente desde o desenvolvimento da psicologia humanista, também está conduzindo nessa direção. Há um genuíno interesse e preocupação pela relação deles com os outros, sua habilidade de trabalhar e viver juntos e uma nova consciência dos resultados criativos do intercâmbio grupal. Então, aqui, a gente observa que, no início do texto, a Sagioli cita alguns grandes obstáculos para a lei do empenho grupal. A autoafirmação. Então, quando o indivíduo necessita se autoafirmar, obviamente ele está minando qualquer tipo de possibilidade de serviço verdadeiramente grupal. Da mesma forma, o egocentrismo, de maneira muito clara, né? Egocentrismo significa o eu no centro. Então, no grupo, para que a gente viva em alguma maneira grupalmente, o interesse do grupo precisa estar no centro e não qualquer tipo de indivíduo ou qualquer indivíduo. E aqui também a possessividade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses glamoures e como a gente pode, em alguma medida, observar como eles estão presentes em nós e como a gente pode, transcendê-los. Qualquer avanço que a gente faça nesse sentido, o grupo será com certeza beneficiado. E a importância da gente também não ser resistente com as gerações mais jovens e a gente observando que existe um olhar, sim, apesar de todas as dificuldades das novas gerações, existe um olhar, sim, para uma abertura de consciência, para o interesse dos indivíduos como um todo e não de um ou outro indivíduo pessoalmente, um interesse por assegurar os direitos de todos. Então é importante também do lado de cá, a gente que é um pouquinho mais velho, a gente não barrar esse tipo de progresso. Claro que junto com ele vem outras coisas, outros glamoures que precisam também de um acompanhamento, mas é importante a gente ter essa lucidez interna e dar força àquilo que precisa dar força e deixar de nutrir aquilo que precisa ser deixado de nutrir. Tudo bem até aqui? Como é que vocês veem esses dois primeiros parágrafos?
claro, Paulo. Oi? Tá claro, Ah, tô me enrolando. obrigado. Vou continuar então. Nossos conceitos de vida e empenho grupais não deveriam estar confinados aos grupos específicos e comparativamente pequenos, aos quais nos juntemos por um propósito específico ou devido a um interesse mútuo. Todos pertencemos a grupos de todos os tipos: família, social, político, de lazer, religioso, nacional e assim por diante. Isso significa que precisamos pensar em termos de o que estamos fazendo como comunidade e quais responsabilidades temos como nação, tanto quanto em termos de grupos e associações mais específicos. Também significa que, como mencionado anteriormente, somos responsáveis por dissipar os glamoures grupais, tais como nacionais e até mesmo de natureza mundial. A dissipação de glamour nessa escala requer ação conjunta. E aqui podemos ver que o empenho grupal está desempenhando atualmente um papel crescente. Muitos estão unindo seus esforços para combater os glamoures e problemas mundiais. Por exemplo, no campo religioso, grupos estão trabalhando para eliminar o glamour da autoridade. No campo. Só um pouquinho, deixa eu subir aqui. No campo político, há também muitos grupos lutando contra a autoridade e a ditadura. A Associação Pugwash de Cientistas de muitas nações é mundialmente conhecida por sua preocupação acerca do correto uso dos poderes da ciência. E a juventude de hoje está se agrupando em empenhos para combater os glamoures de muitos tipos, tais como o culto das posses, do status social, a competitividade da sociedade moderna. Então, aqui a gente observa, por exemplo, no nosso, vamos trazer para a nossa realidade para ficar um pouco mais concreto e a gente conseguir observar um pouco melhor. Quando a gente pensa em alguns pequenos grupos de serviço, por exemplo, que nós fazemos parte, como esse do grupo da meditação ou o grupo da casinha, que a gente fala muito que o líder do grupo precisa ser sempre o empenho, o propósito grupal. Né? Tem indivíduos com alguns papéis de focalização, de maior responsabilidade para com o grupo, mas o líder do grupo, o agente agregador, integrador, deve ser sempre o empenho, o propósito grupal, perdão. Em grupos pequenos, é relativamente mais fácil a gente conseguir observar, reconhecer e inspirar que seja assim. Em grupos maiores, a gente perde um pouco o controle, porque tem diversos indivíduos em diferentes etapas do desenvolvimento da consciência, e a gente percebe que quanto menos se sabe acerca dos glamoures, mais facilmente a gente se torna presa deles. Por isso que é tão importante a gente refletir sobre eles, para que a gente tenha mais clareza e a gente possa, então, em alguma medida, reconhecê-los e, então, aceitá-los e nos tornar responsáveis por eles. Agora, tanto nos glamour, nos grupos maiores, é importante também a gente perceber, porque às vezes a gente pode cair na armadilha de achar que a gente não tem determinado glamour. Ah, eu não tenho, o fulano que tem. E, com certeza, em grupos pequenos ou grandes, em alguma medida, a gente sempre tem algo a melhorar, algo a se conscientizar, algo a se libertar, mesmo que num primeiro momento pareça que a gente não tem, e a gente consiga identificar no outro essa característica. Nos dois capítulos anteriores, já houve duas listas de glamoures que obstruem as corretas relações e o livre fluxo da boa vontade. Contudo, os glamoures que tornam nossa associação com os outros difícil são tantos que ainda outra lista pode ser dada na tabulação abaixo.
Estes são glamoures especialmente conectados à atividade grupal e à nossa participação nos muitos grupos ou partes da comunidade em que nos encontramos. A lista, de novo, é mais sugestiva do que completa, e todos deveríamos procurar dentro de nós mesmos obstruções que previnem o livre fluxo desta lei em nossas vidas. Então vamos lá. Alguns glamoures que impedem o empenho grupal. Primeiro, ditadura e imposição da autoridade. Então, uma vez que o indivíduo se coloque de forma ditatorial, que imponha a sua autoridade, vai haver obstrução do empenho grupal. Importante a gente lembrar, né? A lei do empenho grupal, ela tem como princípio regente a unanimidade. Então, para que o empenho do grupo exista, é preciso que haja uma unanimidade nesse grupo. O que é unanimidade? Unanimidade é unidade de alma, unidade de propósito. O que a gente vê nas relações é uniformidade, ou seja, unidade na forma. Então, é mais fácil ter um ditador ou a imposição de uma autoridade quando existe uma certa unidade na forma. Quando existe de verdade uma unidade de alma, de propósito, uma unanimidade, não existe naturalmente a imposição da autoridade. Por quê? Porque cada indivíduo está trabalhando para o mesmo propósito. Cada indivíduo se reconhece como corresponsável para que aquele propósito, para que aquele dharma do grupo mesmo se realize. Então percebe que quando existe autoridade, não existe corresponsabilidade. E aí a corresponsabilidade, ela existe quando todos os indivíduos e cada indivíduo reconhece o seu papel dentro do êxito do grupo. Então é algo que não combina de fato e a gente precisa observar-se com clareza nesse sentido. Ambição pessoal, da mesma forma, certeza de estar certo, independência, o que a gente precisa é interdependência. Né? Quando o indivíduo se acha muito independente em relação ao grupo, ele também não vai estar trabalhando dentro dessa unanimidade. Autointeresse. Claro que muitas vezes a gente vai estar conectado a isso, mas o meu interesse deve estar alinhado com o interesse do grupo. Então, não é que ele não possa existir, mas tem que haver um alinhamento entre o meu autointeresse e o interesse do grupo. Visão estreita, naturalmente, né? A gente precisa ver também com os olhos do grupo, e aqui eu acrescentaria a empatia, porque se eu vejo só com o meu interesse, com o meu olhar, eu não vou conseguir reconhecer os outros indivíduos que estão comigo no grupo, as condições de cada um deles. Fanatismo também, com certeza, né? O fanatismo bloqueia, né? Mantém a minha visão estreita. Possessividade. Aqui eu acrescentaria aqueles dois que a gente citou no começo, né? O egocentrismo e a necessidade de autoafirmação, que a gente vê muito em diversos grupos, desde grupos sociais, esportivos até religiosos. É muito importante que a gente não precise se autoafirmar, que a gente comece a trabalhar para a afirmação do propósito grupal, para a afirmação da construção da cultura a que o grupo se propõe a construir. Pontos para reflexão. A quais grupos, usando essa palavra no sentido amplo, eu pertenço? Então a gente pode se perguntar, né? A quais grupos eu pertenço? Alguns dos glamoures acima me impedem de cumprir minha correta parte nesses grupos? E aqui é importante, né? De novo, talvez a nossa tendência seja, não, imagina, não tenho nada disso. Fica um pouquinho com isso. Observa, acolhe,
Em que medida eu tenho? Talvez não num primeiro momento mais evidente, mais grosseiro, mais rudimentar, mas e se eu aprofundar meu olhar? Talvez eu tenha, e tudo bem se eu tiver, né? O que é importante é eu me conscientizar e eu me tornar responsável por isso. Quais parecem ser os glamoures mais presentes dos grupos aos quais eu pertenço? Minha atitude contribui para esses glamoures? O que posso fazer para ajudar a dissipá-los? E aqui uma coisa muito importante, né? A gente não falou aqui, mas a crítica é, com certeza, um dos grandes assassinos da lei do empenho grupal, porque a crítica, ela deixa de nutrir o empenho grupal. Ela faz apontamentos, ela promove crises dentro de qualquer tipo de unidade de grupo. Então, se a gente observa isso no grupo, a gente precisa se responsabilizar para que a qualidade oposta, lembra que a gente vem trabalhando com cultivo de opostos? Se a gente reconhece que algum desses glamoures está mais presente no grupo, a gente não deve criticar, a gente deve ser a expressão da qualidade correspondente ou oposta a esse glamour para que essa qualidade esteja presente no grupo. Se eu só faço um apontamento da crítica, eu não estou contribuindo para isso no grupo. Eu preciso, então, também, de novo, na medida que for possível para mim, ser a expressão da qualidade que está faltando ou relacionada a esse glamour que eu reconheço no meu grupo. Isso é muito importante. A gente tem um papel ativo nisso. Essas quatro questões, se refletidas, podem trazer muitos insights sobre nossas responsabilidades em conexão aos diferentes grupos a que pertencemos e o verdadeiro significado do empenho grupal. Elas também ajudarão a selecionar o tema ou temas mais apropriados para a etapa 3 da meditação. E assim a gente termina os meses de maio e junho. Terminamos na última semana, cumprimos o nosso cronograma e começaremos então nas próximas semanas a refletir sobre julho e agosto, os temas de julho e agosto. Como é que tá para vocês? Como é que fica essa relação dos glamoures? Como é que fica a relação de vocês com os grupos, com a participação de vocês nos grupos? Como é que é? Existe clareza, reconhecimento dessa lei do empenho grupal, do princípio da unanimidade? A gente tem uns minutinhos antes do final da nossa reunião para a gente trazer mais luz sobre esse tema que é tão importante. Estou com vocês. Quem gostaria de compartilhar, se tiver alguma dúvida? Ai, Paulo, é a Oi. Márcia. É muito rico esse estudo, né? Assim, parece que a gente já sabe, mas a gente não sabe, né? Então, assim, todo esse olhar dele, né? É muito, é muito rico mesmo, porque a gente é uma reflexão que a gente não para fazer, a gente acha que tem, mas não tem. Então, muito obrigada, viu? Eu achei assim, como você conduziu também, muito importante. Muito obrigada. Imagina. São coisas que são aparentemente simples, né, Mar? Quando a gente lê, fala, nossa, é tão óbvio, É, mas a gente precisa parar um tempinho para observar, para se conhecer, para perceber, né? é. E é pior, né? Assim, que a gente acha que sabe e a gente, às vezes, né, relembra, mas a gente é reincidente, né?
Com certeza. Precisa estar lembrando sempre. Mas olha, gratidão mesmo, maravilhoso. Bom, mais alguém? Bom dia, grupo Oi? querido. Bom dia. Oi, Eu Rô! acho que, querido, eu penso assim que são, né, virtudes e vamos chamar assim, defeitos que a gente carrega, né? E a gente não para refletir. E essa oportunidade do grupo faz com que a gente pare, né, e pense, reflita muito sobre tudo isso, e a gente consegue levar isso para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, e faz toda a diferença, tem feito toda a diferença, né? Então eu pelo menos me pego muitas vezes refletindo sobre o conteúdo que a gente estudou, né, e tomando atitudes diferentes para melhor, claro, com certeza. Então, é o que a Márcia falou, a gente pensa que é, mas não é, né? A gente pensa que tem, mas não tem. Tem, mas a gente não, eu acho que a gente não para mesmo para refletir, para olhar para essas questões que são bastante importantes no dia a dia da gente. Também sou muito grata, Paulinho. Sou muito grata a todos, né? Porque todo mundo traz aí sua contribuição. Com E o certeza. grupo o grupo só existe porque todo mundo tá aí, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada, viu, querido? Imagina. Obrigado a você. Vou parar a nossa gravação.